E aí, pessoas, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão hoje? Então, gente, esse vídeo aqui, né, quem me segue lá no Instagram, meu Instagram é esse, quem me segue lá sabe que esse vídeo ele seria um spa day. Porém, ele tá gravado já, mas essa semana Deus veio e tocou meu coração pra me falar desse assunto com vocês. Então vai ser esse assunto o vídeo hoje, que vai ser como Deus transformou a minha vida. Vocês vão, né, ao decorrer do vídeo, saber o que Deus fez na minha vida e como eu fui transformada. Como Deus, ele também pode transformar, pode mudar a sua história. Então, né, antes como alguns sabem, eu tinha depressão, né? Eu tinha depressão e ansiedade eu tenho hoje, mas eu tinha depressão. E aí, eu acho que foi em outubro, novembro do ano passado. Eu tava passando por uma fase quando eu falo disso eu choro, desculpa, mas é porque é emocionante, eu acho, né? Mas, tipo assim, eu tava com depressão e aí eu tava passando por uma carga muito forte emocionalmente. E aí, né, eu tava brigando muito. Eu era uma pessoa que eu brigava muito, tava brigando muito com minha mãe, com todo mundo, sabe? Parecia que ninguém gostava de mim, parecia que ninguém me amava. E aí eu acabei entrando em depressão. Foi na época que aí depois da depressão, ela começou a ficar muito forte. Eu até me automutilava, né? E aí eu usava blusa de frio pra poder cobrir. Eu ia pra escola, eu cheguei numa fase da minha vida que eu não conseguia mais sorrir. Eu ficava triste, eu era só de cara fechada, né? De blusa de frio, porque eu não podia mostrar os cortes do meu braço. E aí foi quando eu decidi que eu ia pra São Paulo. Ia ficar longe da minha mãe. Então, e eu ia morar com meu pai. Então, tipo assim, lá, né, não deu muito certo, como eu acho que eu já sabia que não ia dar. Aí eu acabei voltando pra Bahia, né? Lá eu também me cortava, eu cheguei até a morder meu joelho e ficou roxo. Totalmente roxo. Eu mesma. Eu me batia, eu puxava cabelo, eu me cortava. Então, eu sentia um vazio. É como se existisse um vazio imenso em mim que não fosse preenchido por nada. Nada. Eu me sentia sozinha, eu só queria ficar dentro do quarto e eu tava muito, muito oprimida, sabe? Foi aí que minha mãe, ela pegou e falou da gente ir pra... Não, primeiro ela me falou pra gente ir pra psicóloga. Eu fui pra psicóloga, né? Como já era de saber, eu tava com depressão, ela falou que eu tava com começo. E eu ainda tenho, né? Muita, muita ansiedade. E aí, né? Eu fui, passei na psicóloga. E ela falou que eu tava com um começo de depressão. Depois que eu passei na psicóloga, não, a psicóloga, ela é muito boa. Não era ela, tipo assim, era eu, sabe? Foi como se minha vida estivesse aqui e minha vida fizesse assim. A minha vida virou de cabeça pra baixo, sabe? Eu me cortava cada vez mais, eu queria ficar sozinha. Parece que o mundo não era pra mim. Como acho que é até hoje. Mas, gente, foi uma fase da minha vida muito difícil. E aí, né? Eu, muito oprimida, muito. Foi aí que eu decidi. Minha mãe já ia pra igreja, né? Ela orava por mim. E aí foi aí que eu decidi. E também, gente, antes da igreja, eu procurava refúgio onde eu não podia achar. Eu ia pra rua, eu bebia, eu saía. E era um lugar que, tipo assim, eu não me encontrava. Eu não conseguia me encontrar aqui nesse mundo, sabe? Eu não me sentia ali, eu não conseguia fazer amizades, eu não conseguia me relacionar com ninguém, sabe? Eu não conseguia estar, sabe? Eu não conseguia. Meu mundo era aqui, ó. Minha cabeça, gente, era cheia. Tanto é que eu não conseguia dormir.
teve uma época da minha vida que eu lembro até hoje disso, que eu ficava virando na cama e 1000 pensamentos na minha cabeça. E aí eu ficava virando, né, na cama. E aí teve um dia que eu não consegui dormir. Tipo assim, normalmente eu virava na cama e eu não usava o celular nessa época quando eu tava dormindo. Eu não ia pra cama com o celular. E eu não sabia o porquê, tá? Sabe? Aí, né, eu fui. Aí teve uma época que eu não fui com o celular pra cama. E aí eu deitei. E aí eu fiquei virando na cama até 3 horas da manhã. Depois, né, eu acordei e eu falei, mãe, eu não tô conseguindo dormir. E eu não consigo dormir já faz dias. E aí, do nada, gente, a minha mãe começou a brigar 3 horas da manhã, velho. E aí, gente, eu vi que eu tava num estado. Eu não cheguei a tomar remédio, graças a Deus eu não cheguei. Mas eu tava em um estado crítico. Foi aí que eu fui pra igreja, né? E lá, tipo assim, eu ia, mas eu ainda tava firmada. Eu ainda não tinha sido transformada. Foi quando eu aceitei Jesus na minha vida, que pra mim foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Porque, tipo assim, tem até uma frase que eu lembro até hoje, que fala, Deus cabe no tamanho do vazio que tem em você. E foi isso que aconteceu. Quando eu aceitei Jesus, foi como se eu tivesse sido preenchida, sabe? Como se eu tivesse sido preenchida. Aquele vazio já não existia mais. Óbvio, a gente passa. Na vida a gente passa por tribulação, a gente passa por guerras dentro de casa, assim também na rua. Mas ter esse vazio na minha vida me mostrou que só quem podia me preencher é Deus. Que só quem podia estar ali comigo pra me preencher era Deus. E realmente, eu fui preenchida. E aí, tipo assim, quando eu aceitei Jesus, eu não larguei totalmente rua. A gente não muda do dia pra noite. Eu não larguei rua, não larguei essas coisas. Mas aí, gente, depois eu falei, Senhor, tira de mim tudo aquilo que não te agrada. E Deus tirou. Hoje eu não saio mais. Tipo assim, antes eu saía pros lugares que me agradam. Quando Deus começa a trabalhar na sua vida, não é mais a sua vontade. É a vontade de Deus, entende? E tipo assim, você fica feliz. Porque Deus te dá uma alegria tão grande. Hoje eu não faço mais a minha vontade, eu faço a vontade de Deus. E isso é gratificante pra mim. A gente erra porque a gente é pecador, mas Deus, ele nos perdoa. E ele tá de braços abertos. Quando a gente tá sofrendo, a gente só pode socorrer pra ele. Eu trouxe aqui até uma palavra pra mim ler pra vocês, que se encontra aqui no Salmo 121. E essa palavra, ela fala muito forte ao meu coração. Salmo 121, capítulo 121, versículo 1 e 2. Eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Jesus, que fez o céu e a terra. Então, gente, a gente eleva os nossos olhos para o lugar errado. A gente eleva os nossos olhos para os montes, eu falo os montes espirituais. Que a gente eleva, então, na hora que você para e você pensa, o que eu posso fazer? Quem vai me ajudar? Eu tô sofrendo tanto. Eu me sinto vazia. Às vezes a gente passa por isso, a gente passa por tribulação. Mas, às vezes a gente eleva os nossos olhos para os lugares errados. Eu mesma tava elevando os meus olhos para os lugares errados. Eu tava procurando refúgio onde eu nunca iria achar. Nunca. Eu não queria achar refúgio em rua, eu não queria achar refúgio nos lugares que eu ia. E aí eu fui pra igreja e o meu refúgio foi lá. Como aqui fala na palavra, o nosso refúgio é o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está ali presente nas nossas dificuldades. Mesmo que a nossa família vire as costas pra gente, mesmo que nossos amigos virem as costas, mesmo que o mundo esteja virado as costas pra você, Deus vai estar ali. Deus, Ele vai estar do teu lado. E Ele tá te chamando, sabe? Mas a gente fala, nossa, Deus não se importa comigo, mas Ele se importa. Basta agir de você, porque Deus, Ele tá ali, todo dia Ele tá te dando uma nova chance de estar do lado dele, sabe? Ele tá te dando uma nova chance. E
Deus me deu essa chance de estar aqui falando pra você que Ele tem uma vida melhor pra você. Assim como Deus transformou a minha vida, Ele pode sim transformar a tua vida. Basta você agir, porque Ele tá só te esperando. Assim como eu. Eu procurava refúgio onde eu não ia achar nunca na minha vida. E Deus me falou, filha, o refúgio é aqui comigo. E Deus tá te falando, o refúgio é com Ele. O refúgio é com Ele. Então, que hoje mesmo você venha a orar pro Senhor, a falar com Ele, porque a sua dor só vai se curar Jesus. Deixa Jesus cuidar das suas feridas, porque você não vai se arrepender. Eu não me arrependo. Às vezes a gente fala, ai, mas deixou de sair pra tal canto, Mas, gente, vocês não têm noção do que é ter Deus em sua vida. É a coisa mais importante que você pode ter na sua vida. Hoje, Deus é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. E tá falando isso pra vocês é gratificante, porque Deus me deu essa chance de estar falando. Então, Deus, Ele tá te pedindo pra você voltar. E não importa, sabe? Muita gente me conhece, sabe do meu passado. Eu não tenho vergonha de falar, mas sabe do meu passado. E Deus, Ele me falou, vem que eu tenho um futuro maior, um futuro melhor pra você. Deus, Ele tá cuidando, assim como Ele cuidou. Lá atrás, Ele veio cuidando pra mim estar aqui nesse momento. Ele, mesmo antes de eu saber que eu iria estar na presença dele, Ele já sabia. E às vezes vem tribulação. Mas essa tribulação é Deus te falando, filha, o seu refúgio sou eu. É Deus te falando isso, sabe? Hoje eu não me arrependo de ter me convertido, porque a minha vida mudou. Mudou muito depois que Jesus entrou na minha vida. E Ele também pode, assim como Ele mudou a minha história, Ele pode mudar a sua. Mas você fala, mas no meu passado, não sei o quê. Não. Deus, Ele, a partir do momento que você aceita Ele como seu Senhor e Salvador, Ele não está olhando para o seu passado, Ele está olhando para o seu futuro. Então que hoje você venha aceitar Jesus, que hoje você venha se render aos pés do Senhor, porque a gente está passando em um tempo difícil, a gente não sabe como pode ser o amanhã. A gente não sabe. Só quem sabe é Deus, o amanhã a Ele pertence. Então, gente, que você venha a... Sabe, o nosso refúgio é só no Senhor Jesus Cristo, só nele. Que você venha a voltar a se render aos pés do Senhor e que Deus, Ele vai cuidar da sua ferida. Deus, Ele vai vir, Ele vai te renovar, Ele só tá esperando você falar com Ele, mas Ele vai mudar a tua história assim como Ele mudou a minha. Ele pode mudar a tua história assim como Ele mudou a minha, sabe? Então, gente, o que você vai ter que ter fé é em Deus, porque Ele pode mudar a tua história. Gente, o que eu era? E Deus, Ele transformou, sabe? Ele foi tirando tudo aquilo que o mundo colocou em mim e foi colocando uma partinha dele, sabe? Na parte de tudo. Hoje eu não falo coisas que eu falava antes. Hoje eu tenho palavras diferentes. Hoje eu não visto mais as roupas que eu vestia antes. E tipo assim, você fala, mas eu vou perder um monte de coisa, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Mas Deus tem o melhor pra você. Deus tem coisas maiores pra você. Entenda isso. Você vai perder coisas aqui do mundo, mas você vai ganhar uma coisa muito maior. E é uma coisa que o dinheiro não pode comprar. Nada. É a presença de Deus na sua vida. E eu te falo por experiência própria, que não tem experiência, não tem lugar mais gratificante do que estar na presença do Senhor. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que você goste do meu testemunho. Se você gostou, deixe seu like aqui. Foi isso. Tchau!